Se a sua dúvida está em entender os tipos de dissolução endotérmica ou exotérmica, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Bom, eu sei que você entendeu que a solubilidade depende da temperatura. Quando você olha o gráfico, alguns a curva sobe e em outros diminui. E aí, qual é a diferença? Já vou falar disso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se já. Ativa o sininho. Seja o primeiro a saber das novidades do tutorial de Química. Agora chega de falar e vamos para a aula. Vamos lá. Tá aí uns dois exemplos, dois casos, dois gráficos genéricos aí de coeficiente de solubilidade. Ou seja, o quanto eu dissolvo de limite de cada substância em água, aqui em 100 gramas de água, em função da temperatura. Lembra que esse traçado indica o limite, indica o máximo, ok? Bom, qual é a diferença de um para outro? Por que esse daqui aumenta com a temperatura? Vamos entender o seguinte. O aumento da temperatura implica no quê? No aumento da quantidade de calor no meio. Essa substância aqui, para se dissolver, ela precisa de calor. Então essa substância, quanto mais calor, mais ela se dissolve, maior é a solubilidade. Então, essa relação indica o quê? Que a substância precisa de calor. Se ela precisa de calor, quer dizer que ela está, então, absorvendo calor. E se ela está absorvendo calor, então podemos falar que aqui existe uma dissolução endotérmica, tá? Uma dissolução endotérmica. Bom, nesse outro gráfico você já vai perceber a diferença. Vamos separar aqui, ó. Nesse outro gráfico, logicamente, aumentei a temperatura, aumento a quantidade de calor. Porém, observamos que a solubilidade diminui. A solubilidade diminui. Por quê? Porque o calor atrapalha a solubilidade. O calor atrapalha a solubilidade. Por que o calor atrapalha a solubilidade? Porque o soluto libera calor quando se dissolve. Se ele libera calor e você dá mais calor, você atrapalha essa liberação de calor. Fica mais difícil para esse calor sair. Então, nós vamos ter aqui uma dissolução exo ou exo, como você preferir, térmica. A maioria das substâncias se comporta dessa maneira, por dissolução endotérmica, a grande maioria. Mas existem algumas substâncias químicas onde a dissolução é uma dissolução que gera calor, que aquece. A maioria esfria o sistema, ok? Então, é isso aí o que tínhamos para falar nessa aula de hoje. Espero ter te ajudado. Tudo bem? Antes de ir embora, não esquece, deixa aí o seu like. Isso nos ajuda a fazer com que o YouTube entenda que o canal é importante para as pessoas como você que estão aprendendo a química. No mais, bons estudos!